Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da MX2 Trading, a sua plataforma de opções binárias. Vamos falar aqui da atualização que aconteceu. Estamos na atualização na versão 1.2.1.12. Atenção, você que está com o seu MX2 desatualizado, atualize a sua versão para 1.2.1.12. Vamos às mudanças. Trazemos para vocês nessa atualização a janela onde teremos histórico das operações. Vejamos, temos aqui esta janela bem completa para você analisar aí suas estratégias, seus indicadores. Aqui estará nessa primeira parte as estratégias, os indicadores. Se você estiver utilizando mais indicadores, eles aparecerão aqui, na sequência. Vai ter a quantidade de negociações, win rate, onde você terá a quantidade de porcentagem entre win e loss, certo? Se você ganhou win na primeira, ganhou gale na primeira, gale na segunda, ou se você teve hits, vai aparecer aqui. Se você coloca um gerenciamento com 2 gale e você chega ao segundo gale e perde, o que acontece? Você vai levar um hit. Então vai aparecer aqui. Outra coisa que temos aqui, além, você vai selecionar a sua estratégia. Aqui embaixo vai estar por par de moedas. Você vai selecionar, por exemplo, o DUSD, operações por par. Aqui aparecerão somente as operações do par de moeda selecionado aqui. Então, se você seleciona ao DUSD e vem para cá, ao DUSD, como esse MX2 está bem novo na minha máquina, ele tem pouquíssimas operações aí, pouca coisa que entrou em um indicador de teste. Então, assim, é só a título de demonstração mesmo. Então, ao DUSD está aqui, ele ganhou, né? Aí ele deu um put e teve o lucro de 1,74 na operação aqui de R$2, $2. E aqui nessa aba histórico de operações, você terá todas as suas operações. Tudo que está registrado aí no seu MX2, elas aparecerão aqui de modo geral. Então, como eu falei, você seleciona a estratégia, né? Aqui, se você tiver mais de uma estratégia, vai aparecer. Depois você vem aqui, se você quiser selecionar pelo par de moeda, por exemplo, eu coloquei aqui EURUSD. Você vem operações por par, você vai analisar o EURUSD na sua estratégia aqui. A estratégia que você selecionar, no caso eu tenho só uma. Beleza? Está aí o MX2 agora apresentando o histórico das operações. Muito importante para você fazer a sua própria análise do que está indo bem e do que não está indo muito bem. Então, vamos à próxima novidade. Temos aqui no filtro de notícias, nessa aba notícias, temos aqui, vocês podem reparar aqui, quem já conhece, surgiu mais uma opção. Eu vou explicar desde o início, se você está adquirindo agora o seu MX2, então eu vou explicar para você desde o início. Primeira coisa, você quer habilitar o filtro de notícias? Então você vai deixar aqui marcado habilitar filtro de notícias. Você vai habilitar esse módulo para você travar suas operações no momento das notícias. Então, seguindo aqui, a volatilidade baixa, você vai escolher minutos antes e minutos depois. São as notícias de uma cabeça. Volatilidade média, notícias de 2 cabeças, você vai escolher um padrão. Se você quiser deixar, exemplo, 5 minutos antes, 10 depois, você é que escolhe. Por exemplo, aqui, volatilidade alta, notícias de 3 cabeças. Se você quiser deixar 15 minutos antes e meia hora depois, você pode deixar da forma que você quiser. Outra coisa, se você marcar essa caixinha, o que vai acontecer? Se tiver uma notícia no SDJPY e você tem um par de moeda aberto, tipo EuroJPY, vai ter uma notícia agora. Ele vai filtrar naquele ativo.
moedas, pares de moedas que contenham aquele ativo. Exemplo, JPY. Mas você precisa, atenção, deixar marcada essa caixinha que é a primordial, a primeira de todas. Você precisa deixar marcada para que o MX2 entenda. Eu quero habilitar o filtro de notícias. E eu quero que ele filtre notícias por moeda. Então, ele vai fazer a filtragem de notícias por moeda. Se você tiver uma operação, no caso desse cenário, no EURUSD e tem uma notícia no JPY, essa operação vai acontecer. Vai acontecer por quê? Porque ele está marcado filtrar notícias por moeda. EURUSD não contém JPY. Outra coisa, também atendendo aí os pedidos do pessoal, a gente vem escutando bastante, críticas construtivas são sempre bem-vindas para todos irmos crescendo juntos. Trouxemos nessa versão, nessa atualização, mais uma opção muito importante, todo trader conhece isso. Porque se há notícias no euro ou no USD, eles impactam todo o mercado. Todo o mercado é impactado quando tem uma notícia no euro ou no USD, que são as moedas aí, as principais moedas do mundo. Então, se você tem um par de moeda lá, por exemplo, CAD-JPY, um exemplo, CAD-JPY. Se você marcar aqui, estiver acontecendo uma notícia no euro, ele vai bloquear. Por quê? Você habilitou. Você habilitando, você vai bloquear todas as operações em notícias do euro ou do USD, do euro ou do dólar. Então, isso é importante. Como eu falei, isso é importante. Como eu falei, porque o mercado, ele é levado principalmente pelas operações que acontecem no euro e no dólar. Todo trader sabe disso, como eu já falei antes. Então, se você tem indicadores de retração, indicadores de reversão, você sabe que você precisa do filtro de notícias. Se você está indo a favor da tendência, se você está indo em um fluxo de tendência, o que acontece? Filtro de notícias perde muito a sua utilidade. Então, você deixa desmarcado. Se você for operar aí a favor de tendência, a favor do fluxo do mercado, ok? Mas retração e reversão é importante você trabalhar com filtro de notícias. Fica aí a nossa dica. E prosseguindo com as atualizações da versão final 12, temos aqui a aba Configurações, a janela Configurações, onde trouxemos algumas novidades e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, começando aqui na esquerda, você pode habilitar horário de operações. Por exemplo, você quer permitir que a partir dos 10 minutos da meia-noite 10, você vai preencher aqui, eu quero operar até 4 horas da manhã. Então, esse seria o primeiro período. Você vai habilitar períodos. Você vai agora habilitar o segundo período. Eu quero que ele pare. A minha estratégia diz que a partir das 4 da manhã eu não devo operar. Eu devo operar a partir das 8 da manhã e vou até as 10 horas da manhã. Um exemplo. Beleza. Então, nesse período entre 4 horas e 1 minuto e 7 horas e 59 minutos, não vão acontecer operações. Porque eu estou selecionando, eu estou habilitando os períodos para o MX2 operar. Tá certo? Se você quiser operar também à tarde, vamos dizer aqui, ó. Eu quero que ele opere às 14 horas. Deixa eu colocar lá do início. Às 14 horas, é bom que ele opere somente até às 16. Um exemplo, somente um exemplo. Então ele vai operar até às 16 horas. Se você não for utilizar o terceiro período, você apenas desmarca, deixa ele zeradinho. Stop loss flutuante, o pessoal já conhece, já foi falado em outra versão. Operações simultâneas, também o pessoal conhece, payout mínimo.
tipo de operações, auto, binária ou digital. Uma coisa nova que a gente incrementou foi reiniciar o lucro às 0 horas. Então, à meia-noite, após 23h59, às 0 horas, ele vai reiniciar o lucro, se você deixar marcadinha essa caixinha aqui. Beleza? Ignorar filtro de stop loss no GALI de próxima expiração. Se você tem uma estratégia que você precisa que ele ignore o filtro do stop loss na próxima expiração, você vai deixar marcada. Mercado OTC no final de semana, quem quiser operar tem que marcar essa caixinha. Inverter direção, o MX2 recebe um sinal de lista ou do indicador e ele inverte a direção. Isso daqui já seria um estudo apropriado de cada pessoa. Tem gente que tem estratégias assim, por exemplo, um indicador que ele é muito ruim, se você inverter a direção, ele vai ficar bom. Então, seria uma opção também. Outro detalhe nessa versão, aqui você já conhecia, ocultar saldo da conta. O que vai acontecer? Se você marcar essa caixinha, agora temos mais novidades que acontecerão. Se você marcar e der OK, veja só. Aqui em cima aparece a numeração da minha conta treinamento. Aparece o meu saldo e aparece o meu e-mail aqui embaixo. Você vai dar um OK e veja só o que acontece. A numeração da conta treinamento ou conta real, se estivesse aqui, ele some, ele desaparece, não mostrando quando você quer deixar aí oculto. Então você oculta a numeração da sua conta, oculta o saldo da conta e oculta o seu e-mail. Aí vai de cada um. Às vezes a pessoa quer fazer um print, quer fazer um vídeo para não aparecer, não mostrar o seu e-mail, não mostrar o número da conta. O que acontece? Você deixa então habilitado essa caixinha ocultar saldo da conta. Se você ocultar essa caixinha aqui e deixar marcada, você vai ocultar operações não executadas. O seu grid vai ficar mais limpo. Aquelas operações que não aconteceram, que não entraram, essas operações não vão aparecer. Então o seu MX2 fica com a aparência mais limpa. Antecipação no GALI, todo mundo já conhece. Um exemplo aqui, você deixar 2 segundos, 150, 200, 300. Você tem que conhecer a sua internet e o seu processamento do seu computador, a velocidade de processamento do seu computador. Se você deixar uma margem muito pequena e você antecipar, exemplo, 2 segundos, o que pode acontecer? Pode entrar no GALI sem necessidade. Então, você vai fazer uma configuração que lhe favoreça. Por exemplo, aqui, somente 1 segundo antes, ele vai fazer a entrada e a margem tem que ser maior. A IQ não trabalha exatamente com pips, ela trabalha com casas decimais. E o que ela faz? Horas ela trabalha com X número de casas decimais e horas com Y números de casas decimais. Essa margem, isso que importa, essa distância da vela. Então a IQ não trabalha exatamente com pips como no MT4. Aí é uma coisa mais técnica, mas eu digo para vocês, no mínimo deixa 150, no mínimo. Aí depende muito da velocidade da sua internet. Se você tem uma internet boa, se você tem uma velocidade de processamento na sua máquina, no seu computador, então você pode deixar essa margem até maior. Seguindo aqui em configurações, temos os gerenciamentos. Temos novidades aqui em gerenciamentos. Mão fixa, todo mundo já conhece. Próxima vela, olha só, martingale ou gale próxima vela. E também o martingale próximo sinal. Aqui vai funcionar de modo individual. Exemplo, por par de moedas. Se você tem uma operação no EURUSD, ele vai fazer, se você deixar habilitado aí, vai fazer gale próxima vela no EURUSD. Então ele vai fazer separado agora por par de moedas. Temos a opção também do próximo sinal global, certo? Que você vai trabalhar de modo global. Vamos supor que o EURUSD ele tem uma derrota agora
e está tendo um outro sinal, a operação já finalizou, teve um sinal no USD-JPY. O que ele vai fazer? Se você tiver marcado como martingale próximo sinal global, que é essa opção, ele vai fazer o gale nesse outro par de moeda, de modo global. Também muito pedido pelo pessoal aí, esse modo global. Mas você pode utilizar a função separadinha aqui por par de moedas. Temos também o Soros Global, o Soros Gale Global, todo mundo conhece, e o Soros Underline Gale Global. A novidade acontece aqui no personalizado. Olha só, pessoal, gerenciamento personalizado. O pessoal já conhece aqui o tipo Martingale. Então, você vai preencher aqui os seus valores. Você não precisa utilizar coeficiente, você é livre para preencher os seus valores. Eu vou explicar rapidamente o personalizado Martingale, muita gente já conhece. Operações, valores aqui na vertical, descendo aqui, são operações próximo sinal. Operações, valores que acontecem na horizontal, aqui da esquerda para a direita, são martingale próxima expiração. Vamos fazer o seguinte, então se o indicador entrou lá com R$2, beleza, ele perdeu. O que ele vai fazer? Ele vai pular para o 8? Não, ele vai pular aqui para a fase 1. Ele vai fazer um gale, mas já é na próxima vela, na próxima expiração. Por quê? Porque você preencheu aqui na horizontal. Se ele perde aqui, ele vai esperar o próximo sinal e vai entrar com R$8, que é o que você deixou preenchido aqui no exemplo. Se ele ganha esses R$8 aqui, ele reinicia, ele volta lá para o início, lá para a operação 1, beleza? Então, acontece da seguinte forma, ele entrou, perdeu, se você preencheu aqui, ele vai fazer gale, próxima vela, próxima expiração. Vamos supor que perdeu, esperou o próximo sinal, entrou com esse valor. Se ele perde, o que ele vai fazer? Ele vai fazer próxima vela, próxima expiração, vai entrar com esse valor aqui. Se ele ganha, ele reseta, volta ao início, volta lá para o ciclo 1, tá ok? Próximo gerenciamento, novidade aqui no MX2, é o Soros barra Martingale. Soros barra Martingale. Os valores aqui eu deixei os mesmos, mas você pode utilizar da forma que desejar. Esse Soros, ele não seria Soros Gale propriamente dito. Por quê? Porque aqui você fará a sua regra. Você fará a sua regra. O que acontece? Ele vai tentar fazer Soros. O Soros normal seria você ganhou, ele faz Soros. Quando você ganha, faz Soros, beleza? Quando perde, não faz nada. Aqui, se ele perder, ele vai fazer sim. Ele vai fazer um gale próxima expiração. E eu vou explicar. Vamos supor, entrou aqui na entrada 1 com R$2. Tranquilo? Entrou com R$2. Aí ele perdeu. Ele vai fazer um gale aqui, ó. Isso aqui se torna um gale. Operações na horizontal agora, nesse tipo Soros barra Martingale, operações na horizontal aqui, ele vai fazer gale. E operações na vertical, ele vai fazer Soros. Beleza? Então vamos lá. O indicador entrou com R$2, perdeu. Ele fez o gale, observando esse valor. Entrou com R$4. Vamos supor que ele ganhou. O que ele vai fazer agora? Ele ganhou, ele vai tentar fazer Soros. Esse Soros, ele vai entrar com o valor de R$8. Vamos supor que ele tentou fazer Soros e perdeu. Ele vai fazer uma entrada próxima à expiração, vai fazer um gale próxima à expiração com esse valor que você preencheu. Você preencheu 16, ele vai entrar com 16. Vamos supor que você ganhou. Aí ele vai fazer Soros no próximo sinal, vem para o ciclo 3. E assim por diante. Agora vamos imaginar um cenário onde você ganha.
já de início. Entrou com R$2, você ganhou. Ganhou, teve seu lucro, aí você preencheu aqui. Preencheu o ciclo 2. Ele vai entrar agora no próximo sinal com um Soros. Mas aqui está um Soros turbinado. Você vai colocar os Soros a seu modo. Vamos supor que, se baseando em 80%, você colocaria aqui R$3,60. Só um exemplo. Mas aqui está R$8 também a título de exemplo. Se você ganhou, ele vai entrar com o valor que você preencheu aqui. Ele vai fazer Soros. Se você não tiver com valores para baixo aqui, o que acontece? Quando ele chega nesse valor e ele ganha, ele volta lá para o início, certo? Vamos supor que ele tentou fazer Soros aqui e perdeu. Perdeu. Aí ele vai fazer um Gale. Quando ele faz esse Gale, agora na horizontal aqui, ele vai puxar esse valor. Então ele tentou fazer um Soros, perdeu. Agora ele vai tentar encaixar esses Soros, mas de uma forma colocando agora um martingale, certo? Então esse gerenciamento, muito bacana, muito produtivo. Você precisa muito testar o seu indicador para que ele case com um gerenciamento. São vários gerenciamentos que temos aqui e nesse modo personalizado você tem uma gama de possibilidades, muitas possibilidades para que você preencha valores, para que se torne lucrativo a sua estratégia, o seu indicador casado perfeitinho a um gerenciamento apropriado para ele. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da atualização versão 1.2.1.12. Se você ainda não é assinante do MX2 Trading, entre em nosso site www.mx2trading.com. Você pode também testar por 2 dias grátis a nossa plataforma e terá todo o suporte. Se você já é assinante, você tem suporte VIP para você, nossa equipe sempre disposta a lhe atender. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo, ficamos por aqui, um abraço e até mais!